Olá, pessoal. Nós estamos aqui para fazer um estudo da mensagem dos mentores. Esse estudo vai ao ar nas quartas-feiras e esse está programado para ir justamente nas vésperas do evento, né? Tudo bem contigo, Jordelê? Tudo super tranquilo, né? Até estávamos agora há pouco, Robson e eu, falando um pouquinho sobre o evento, sobre as situações. Então, esse que será a quarta-feira que antecede o evento. E nós estamos animados para ele. É verdade. Além de ter a confraternização entre as pessoas, né, consolidar a energia da egrégora presencial, é uma coisa importante até em termos mesmo, né, de construir laços de afeto, de poder aproximar das pessoas, de poder tornar mais material algumas, né, das tarefas que a gente tem feito, inclusive as cirurgias. Acho que isso tudo tem muita relação com a mensagem que nós vamos estudar, que é a última parte da mensagem número 118, o título, né, Infinita Misericórdia para Todos na internet, e Infinita Misericórdia resumido, mas é como se isso, né, Deus e a infinita misericórdia, ela não é para um ou para outro, né, é para todos. E o Espírito que veio é muito profundo, e a gente vê que ele é muito culto, mas ele preferiu deixar a mensagem simples, né? Ele falou muito sobre as transformações que estão ocorrendo de uma forma muito singela, não no sentido da profundidade pouca, mas no sentido de ser clara, né? Uma clareza, sem essas pirotecnias de cataclisma, de terremoto, de apocalipse. Então eu vou passar uma parte da mensagem e logo depois a gente vai comentar. Há inúmeros relatos de um primeiro processo injetável a curar o câncer. Notícia tão esperada no último século, mas já não mais tão necessária, que não repercute nas mídias e nos canais. Mas a busca incessante por boias lançadas pelo próprio homem a distrair e dispersar a mente humana na busca, então, de possíveis extraterrestres, ofusca a manifestação luminosa da ciência e da espiritualidade. Ainda acreditamos de forma infantil que a vida que habita os estados distantes do que conhecemos é maior e melhor do que aqui experienciamos. Doce ilusão para muitos que esperam, ansiosos, a intervenção para que assim as suas dores e as suas aflições, escondida atrás das cortinas do conhecimento, possam ser aliviadas. Mas enganam-se, pois a comunicação com os nossos irmãos, vizinhos, ocorrerá.
Mas a surpresa maior será no instante após a revelação, aonde as nossas aflições e dores não mudarão. E continuaremos no mesmo vazio que nos encontrávamos outrora. Continuaremos a carnificina pela fé, as profecias dos fins dos tempos ou da vinda de Jesus. Ainda mais agora que sabemos que nunca saiu do planeta. O que mais necessitamos nesta caminhada do que está sendo nos ofertado, o despertar das consciências racionais através da inteligência raciocinada e não mais da mente desequilibrada, enviada por inúmeros que buscam apenas as centenas e centenas de views, de curtidas e de curiosidades. Tenhamos a consciência de que aqueles que tornam-se portadores da mensagem e da voz tornam-se os responsáveis pela colheita do fruto que semeou. E vos afirmo, nem sempre serão os melhores frutos. Eu, com a permissão da espiritualidade dos mestres ascensos de Jesus, meu exemplo, venho de outras esferas, aonde a matéria é muito diferente, onde o amor é muito diferente, aonde a maldade é apenas contos históricos de um passado há muito abandonado. A mentira, irmãos, tem as faces mais belas do conhecimento. Tem a imagem mais sublime do saber e do despertar. Mas o saber e o despertar sem o fundamento do amor e do perdão são apenas histórias vagas, como as lendas que perduram as vossas existências. As doenças orgânicas ainda estarão intensas sobre vossas cabeças, sobre vossos caminhares. A cura manifestar-se-á da mesma forma. A você, querido irmão Messias Ivo, estaremos como sempre estivemos,
a olhar, a vigiar e a te guiar. Paz e luz. Muito bem. Eu queria começar falando que eu lembro desse dia, né? Foi um dia que a energia estava muito turbulenta e que eu até pensei assim, talvez hoje a gente não vai conseguir transmitir. E a última vez que eu tinha essa sensação de que não ia ter comunicação, né, foi justamente no dia que você estava com conjuntivite e que foi o estudo anterior e que veio uma mensagem assim, né, muito profunda e muito reflexiva. E é o mesmo caso desse dia, né, que era um dia que tudo estava muito turbulento. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer, Jordelei, pelo empenho, pelo esforço mesmo, que eu sei que esse dia foi um grande esforço, né? E eu sei que você não gosta, assim, às vezes que a gente elogia, né? Especialmente em público, mas hoje eu senti de fazer isso porque é como se fosse ser um caminho para outras pessoas que às vezes sentem como muito difícil o início e ficam olhando para você e pensam assim, nossa, mas para o Jordelei é fácil, então por isso que ele faz, né? Porque ele senta e faz, para ele é fácil. E não é. É uma coisa que exige um preparo, exige uma renúncia, você tem que mudar até o jeito de você alimentar no dia, né? E esse dia eu lembro que tinha sido um dia muito difícil e que tinha necessitado de muito esforço para essa mensagem. Então, obrigado, né? Essa é uma das primeiras coisas. E a segunda coisa também é agradecer ao Espírito que veio, porque a gente sabe que para eles, né, também é uma renúncia muito grande, especialmente quando é um espírito visitante, porque os espíritos que já são da falange, né, eles já estão comprometidos com o trabalho, eles acham normal, falam assim, não, vamos parar o que a gente está fazendo para ir lá, né, cuidar da comunicação, para cuidar da live de sexta-feira. E um espírito visitante não. Ele está abrindo mão de coisas, às vezes, muito importantes que ele está fazendo para nos dar atenção. Né? Então, obrigado também a esse mentor que veio. E hoje, reassistindo a mensagem de uma forma muito conectada, eu senti a energia dele, né? E por isso que eu estou falante, assim, porque é uma energia que bagunça um pouco a gente. Né? Bem lembrado, Robson. Quando a gente vê o resultado, a gente não vê o trabalho, né? Por exemplo, o resultado é a mensagem. Então, a mensagem ocorreu e ocorreu de forma muito bela, mas a quantidade de ferro que a gente teve que erguer para poder fazer isso não está no mapa. Os últimos trabalhos, né, as últimas sextas-feiras e agora também as segundas, que são os dias que os mentores estão falando, têm sido dias muito difíceis, né? Muito, muito, que exige uma dedicação incrível sobre o trabalho. Teve agora, há 2 semanas atrás, que o Espírito, na segunda-feira, que o Espírito disse, né, meu filho, hoje você não vai se alimentar. Coma o mínimo necessário para se manter em funcionamento, mas você não vai, depois do trabalho você pode comer, antes não. Então eu fiquei praticamente de jejum o dia todo para poder realizar o trabalho à noite. Mas isso é fácil, essa é a parte fácil. O difícil é lidar com todas as energias que ficam ao redor, forçando o que não ocorra o trabalho. Esse é o trabalho mais difícil. Então, não tem comunicação fácil, não tem trabalho fácil. Existe sim trabalho com amor, né? E o trabalho com Jesus é um trabalho com amor. E agora, eu achei incrível, né, essa mensagem, porque ele não mandou dizer, né? Ele disse. E isso é uma das coisas que eu sempre pensei, e com as pessoas mais próximas a mim, que a gente pode sentar e conversar, sabem que eu tenho esse tipo de preocupação. Por exemplo, ele disse, o encontro com seres extraterrestres ocorrerá.
E não demorará para isso, irá ocorrer. Claro que o não demorará está dentro de um tempo deles que é um pouco diferente do tempo nosso. Poderá ser um dia, um ano, 10 anos, 30 anos, mas está próximo. Mas veja o que ele disse. A nossa preocupação é com o que ocorrerá depois, pois as dores continuarão, as aflições continuarão. E aí a ilusão que nós criamos de que tudo se transformaria, acaba vindo por água abaixo, porque estamos uma vez mais entregues a nós, somente a nós e o Criador de novo. E eu acho que é isso que a espiritualidade tem martelado tanto, né? De nós assumirmos o nosso papel enquanto trabalhadores, enquanto seres humanos, né? Não trabalha, porque se falar trabalhadores vão pensar, isso é só para quem está voltado à espiritualidade. Não, a nós seres humanos todos, porque todos nós somos trabalhadores, maior ou menor grau, nós todos somos trabalhadores. E no lugar onde a gente habita e onde a gente vive, há necessidade do trabalho. E é por isso que nós estamos inseridos naquele local. Então, a espiritualidade fala muito para que nestes ambientes comece a existir a transformação e que essa transformação seja nós mesmos. Não estar mais preocupados com as coisas apocalípticas. Claro que está sendo um ano difícil, né? Esse ano está um pouquinho mais denso que os demais. Pelo menos dos últimos tempos que eu tenha lembrança, assim. Mas, em contrapartida, nunca teve tanta luz junto como está tendo. Então, todo o trabalho sempre vem acompanhado de grandes instrutores luminosos. E o trabalho de pesado eu não vejo como algo ruim, eu vejo como algo misericordioso, porque, meu Deus, Ele está confiando em nós esse trabalho. Então é trabalho que vai exigir mais ação nossa. Então é um trabalho mais intenso. Eu também gosto de ver esse lado, né, de sentir uma animação, uma motivação com o que ele fala, né? Ele até adverte assim, acho que alguns de vocês vão ficar decepcionados com o que eu tenho a falar, né, que apesar de ter os contatos, as coisas não vão mudar como mágico. Mas ao mesmo tempo ele diz assim também, a vida nos outros orbes, ela não é maior ou melhor que a vida da Terra, né? E eu achei isso tão aquecedor, né? Dá uma coisa boa, porque então o universo, ou Deus, não faz diferença do orbe adiantado para o orbe atrasado. São só momentos diferentes, não são orbes diferentes. Então, por exemplo, a vida em Júpiter, ela pode até ser mais agradável, né, do que aqui na Terra. Recente eu concluí um livro que chama Prontos para o Melhor, psicografia da Sandra Carvalho, Espírito Lúcius, né, que conta a história de um espírito feminino que mora em Júpiter e que aceita colaborar com Cristo. E aí ela vem aqui na Terra, né, e ela encarna como primeiro a rainha Esther, depois como Hipátia, né, que foi uma sábia matemática, né, mulher que estudava matemática no Egito Antigo, na época da Biblioteca de Alexandria. Então esse espírito super avançado, né, ele descreve a vida em Júpiter, né, mas ele diz assim, a vida em Júpiter, ela é só um passo na frente da vida da Terra, não é diferente da vida da Terra. A Terra, ela está num outro momento, mas nós vamos ter, né, a mesma evolução que eles têm lá daqui a algum tempo. Quer dizer, nós somos iguais, né? E você vê que eles preocupam com a gente e eles têm essa visão, né, de que não, a gente tem que auxiliar os irmãos que estão na Terra para a Terra também subir. Não é como se fosse uma briga ou uma disputa, né? É uma colaboração. E eu acho que isso é para a gente se sentir muito confortado, porque não é como se a Terra está perdida, né? Tem gente que fala assim, a vida está cada vez pior,
o homem é uma coisa horrível, né? A humanidade vai se perder. E não é nada disso, né? Nós todos estamos num caminho, Deus sabe esse caminho, os outros orbes já trilharam essa estrada que nós estamos, só que eles não podem andar pela gente. Do mesmo jeito, né, que a gente está falando de aprender matemática, não tem como a pessoa sentar e aprender matemática no nosso lugar. Ela pode ensinar matemática, mas eu tenho que aprender. Quem tem que fazer as contas, os problemas, usar a calculadora é o estudante, né? E nós somos estudantes. Então, às vezes, a gente fica nessa ilusão de que os professores vão fazer o nosso trabalho. Eles não vão fazer o nosso trabalho, eles vão ensinar a gente a trabalhar. Aliás, isso é uma coisa que estava vindo na minha cabeça esses últimos dias, sabe, Jordalei? Que as pessoas falam assim, então Jesus veio nos salvar, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, né? Não e não. Não, e Jesus, não. ele não veio nos salvar. Jesus, ele veio mostrar, assim, como vocês fazem para evoluir, né? Se eu, que sou muito evoluído, posso passar por isso aqui, por que vocês ficam com essa pirraça que vocês não podem passar um pouco de aperto para aprender as coisas? Sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Ele ensinou assim, olha, quando acontecerem as coisas, e vão acontecer, porque vocês estão aprendendo, né? É assim que a gente reage, é assim que a gente aprende, é assim que a gente sai da situação de aperto, né? Então, acho que o que ele fez foi mostrar como é o caminho. Ele mesmo diz, né? Eu sou o caminho e tal. E não andar o caminho no nosso lugar, não é isso. Né? E aí as pessoas que estão querendo uma saída cômoda, né? Jesus me salva. Jesus paga minhas contas, ou Jesus lava a louça, ou Jesus conserta o meu marido, Jesus me arruma uma namorada, né? E por aí vai. E não é. Ele só veio mostrar como, não é fazer no nosso lugar. Né? Esse ponto é importantíssimo para a nossa reflexão, porque eu acho que essa é a visão que eu tenho de Jesus. Ele veio aqui nos mostrar o caminho, né? Ora, nos perdoar, nos libertar, né? Não, para começar a história a gente não tinha feito nada para ofender ele, para ele nos perdoar. Já começa por aí, porque aí já vem do pecado inicial, que aí vem uma outra discussão à parte. O importante da gente ver nessas comunicações que estão chegando, e esse ele deixou muito claro, né? Eu sou um extraterrestre, eu não sou daqui. Né? E foi a primeira vez que a comunicação não se deu via Oikenaz. Né? O acoplamento foi diretamente em mim. Claro que o Oikenaz e o Lázaro estavam um de cada lado, dando sustentação, mas foi diretamente acoplado em mim. E ele não quis dizer de onde é e o que era. Por quê? Porque isso não tem importância para ele. Naquilo que ele diz assim, a maldade para nós é uma história, são contos muito antigos, que ficaram perdidos, que estão perdidos no tempo lá. Mas são histórias. E que isso vai chegar a esse ponto para nós. Né? Agora, claro, temos muito que trabalhar e crescer neste caminho. Mas para nós nos tornarmos melhores, não existe outra vertente que não seja a autotransformação. E a autotransformação, ela acaba batendo em todas as áreas as quais nós conhecemos, que é o cuidado da mente, cuidado do corpo, né? Cuidado dos pensamentos, né? Das emoções. Esses cuidados básicos são importantíssimos, porque ele também nos ressalta a importância da ciência, a importância da religiosidade, da fé, trabalhadas juntos. E ele também abre muito os nossos olhos na questão deste véu, né, desta máscara sendo criada para dispersar este trabalho importantíssimo. Ele usa um termo bem específico que eu achei muito bacana, de dispersão, assim, mas eu não lembro agora. E a gente deixar de ter essas máscaras dispersivas, porque a espiritualidade ela quer isso mesmo.
A gente não tem ideia mesmo, ao fundo, o que os nossos irmãos ardilosos fazem para desvirtuar as ideias. A gente não tem ideia mesmo, eles são campeões. E se ele precisar, eles deixarem uma informação, aspas, boa, para mascarar outra, eles vão fazer sem problema nenhum. Então, eles trabalham em cima daquilo que é a maior especulação nossa, para disfarçar e para esconder a necessidade do trabalho que tem por trás, que está sendo realizado pela espiritualidade de luz. Tenhamos sempre muita fé, tenhamos sempre muito amor, que eu acho que é o caminho, e olhar com mais atenção as coisas. É isso aí. É tão empolgante que a gente descontrola do tempo. Eu não estava nem olhando e agora percebi que a Eita, gente é precisa verdade! encerrar. Meus queridos irmãos, muita luz, muita paz, e espero vocês agora, para quem puder vir, neste sábado. Estaremos aqui na Consciência Cósmica, podendo abraçar, podendo conversar pessoalmente. Então, aguardamos vocês lá. Qualquer coisa, ali no site portalpaz.org, tem só uma listinha para a gente saber contabilizar em quantas pessoas estarão lá no dia, tá? Mas pelo tanto que tem hoje, ainda conseguiremos fazer em um único atendimento, né? Um grande e especial abraço a todos. Paz e luz, e obrigado, Robson.